ele fala que é pesado, ele fala que a disciplina ela acontece para quem é amado é disciplinado, e ela produz depois disso tudo uma alegria. Por isso que na igreja nós usamos bem as expressões, né, de que a disciplina permite que a igreja cresça, mas cresça com saúde. Normalmente nós olhamos para a disciplina, quando alguém é disciplinado, principalmente na instância final, quando chega, né, a desligamento, por exemplo, às vezes por falta de arrependimento. De fato é uma tristeza muito grande para todos nós. Mas isso não significa que a igreja não está crescendo. A igreja cresce também com a disciplina. Reduzir membros, isso aí essa não é a ênfase, mas eu estou trazendo isso para mostrar que é o ponto mais pesado, às vezes, para a igreja compreender. A redução de membros por disciplina dentro de uma perspectiva bíblica, isso está dentro do crescimento da igreja e do amor de Deus e da igreja para com seus membros. Aqueles que não amam, Deus diz também, né? Deus disciplina quem? Quem Ele ama. Se Ele não amasse, se não fosse filho, não é filho, não ama, mas Deus ama. E Ele disciplina porque ama, porque Ele quer ver seus filhos sendo frutíferos. Se a gente olhar para os nossos filhos, né? Quando nós os disciplinamos, nós estamos cuidando deles, disciplinando, meus irmãos, justamente, tá? Justamente, à luz das Escrituras, com amor, realmente com amor, né? Aquela disciplina que muitas vezes dói em nós, mas produz benefício na vida do filho. E Deus, o texto que fala que é para que nós sejamos santos. É um processo de santidade a disciplina. Eu vou falar mais adiante. O melhor dela não é a disciplina em si, mas é o resultado que se espera. É que haja o quê? Arrependimento, haja volta. Quando você disciplina seu filho, o que você espera dele? Que ele se arrependa do que ele fez e que ele não faça mais aquilo, que aquilo lá vai levar ele para a morte. E depois ele volte para a vida, né? Em arrependimento. É isso que nós esperamos. É isso que a igreja espera. Sempre ela espera isso. Então, é amor quando nós disciplinamos em todas as esferas que podemos pensar em termos de disciplina, tá? Feito isso, meus irmãos, seguindo esse texto de Hebreus 12, eu quero compartilhar com os irmãos, dentro dessa questão de disciplina, um texto do nosso próprio estatuto da igreja. Eu vou abrir aqui para a gente ler três pontos do nosso estatuto, e vou orar antes disso, tá, meus irmãos? O estatuto da nossa igreja traz alguma coisa com relação a essa ideia de unidade, de cuidado, de como a igreja deve se comportar. É pequeno, mas ele trabalha um pouco isso também. É importante, meus irmãos, que vocês leiam o estatuto da igreja, tá? Ele não é um estatuto fechado para a liderança, não. Pelo contrário, ele é um estatuto aberto para todos conhecerem, terem conhecimento do estatuto. Eu lembro que no grupo de membresia, eu acho que eu passei a cópia do estatuto para os irmãos. Eu não sei quantos leram, mas era para que pudessem ler mesmo. O estatuto ele precisa representar a vontade da igreja, e a vontade da igreja precisa estar dentro da vontade de Deus. O estatuto é para isso. O estatuto rege, né, aquilo que a igreja precisa, até para se defender civilmente. Ela tem no seu estatuto algumas coisas. Nosso Deus, nós amamos o Senhor e nós o agradecemos esse dia. Obrigado, meu Deus, porque nesse dia nós separamos, Pai, para descanso, e no nosso descanso nós o adoramos. Obrigado, meu Deus, ensina-nos a fazer assim, meu Deus, e a compreender o sentido e o significado disso para a nossa própria vida. Obrigado, Deus, pelo tempo que nos permite para nós juntos crescermos, ó Deus, nessa maturidade, no conhecimento do Senhor e no nosso serviço a Ti, ó Deus, o Deus que nos reconciliou por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos, que haja paz sempre no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para não ser longo, o capítulo 1, no seu artigo 2, diz assim: a primeira igreja batista de Montemor, doravante, nesse estatuto denominado igreja, tem por finalidade, aí uma delas, reunir-se regularmente para o culto de adoração a Deus, tendo em sua sede reuniões para orações, estudos da Bíblia
estudos da Bíblia, e pregações do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui é um princípio de disciplina, tá? A igreja se reúne para isso. Eu botei também mais o parágrafo único, o artigo 3. Ele diz assim, ó, a igreja aceita a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Então, eu só li aqui só uma parte bem pequena. A Bíblia ela precisa reger a vida da igreja. E quando nós falamos de disciplina interna, é óbvio, a Bíblia tem que ser a nossa base disciplinar. A gente tem que olhar para a Bíblia e perguntar o que a Bíblia espera de nós. E nós trabalharmos a igreja. Então, meus irmãos, esse vai ser um ponto importante que a gente vai trabalhar em termos de disciplina formativa. A disciplina, quando nós usamos até essa expressão, disciplina, é notável, né, que ela tem uma conotação bem aparentemente desagradável. Toda vez que fala disciplina, de correção, a gente olha, né, você falar com o seu filho que você vai corrigir, se ele está bem familiarizado com isso, o que ele vai fazer? Ele vai dar um passo para trás, ele vai ficar meio recolhido, porque ele não quer, ou ele vai falar, não vou fazer mais isso, ele vai querer correr, né? Quando se fala de disciplina. A Bíblia trata a disciplina, como nós vemos em Hebreus e em outros textos, como de fato alguma coisa que vai trazer uma atitude, uma ação que vai trazer para a igreja bom crescimento, boa saúde. Igrejas que passam por cima da disciplina, seja porque não se importa com isso, seja porque não acha que a igreja precisa permanecer grande, portanto não pode ter desligamento, se for esse o caso, ou em nome do amor, né, não age. É uma igreja que está trabalhando, na verdade, contra o próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente pensa em termos de restrição, ela soar como restritiva, na verdade, basta você olhar para a nossa sociedade, que hoje se prega. Hoje se prega uma plena liberdade de ação. Você pode fazer o que você quiser. Você sabe do que eu estou falando. Os meios sociais refletem, de comunicação, reflete muito disso, do que as pessoas querem, do que é pregado no mundo de hoje. Uma liberdade em que ninguém pode cercear, que ninguém tem direito. Isso que as leis civis vão ficando cada vez mais o quê? Flexíveis, mais abertas, mais amplas, para caber mais coisas. E por que então a gente deve ter disciplina? Por que ela é necessária na igreja? Então a disciplina ela vai ser necessária, meus irmãos, por uma questão bem óbvia que nós conhecemos muito bem. A igreja é composta por seres humanos e esses seres humanos são pecadores. Agora nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma igreja em que você foi chamado, tirado por Deus para fazer parte dela e da santidade dele, que é a expressão que Hebreus usa. Nós somos chamados dessa vida que nós vivíamos em pecado, seja ele pecados visíveis, pecados, se você quiser colocar peso, terríveis, ou pecados leves. São pecados, nós somos pecadores. Mas nós fomos chamados à graça, nós somos chamados à presença de Deus. Deus é santo. Então, essa queda, esse tombo que nós tomamos, né, por causa da desobediência, e portanto do pecado, criou em nós, criou um homem egoísta, um homem cheio de orgulho, cheio de ambição. Esse homem se tornou um homem pecador e passou a detestar o Criador. Por isso que a gente fala, né, as Escrituras apontam para nós que a pessoa ela luta, de fato, ela sempre encontra lutando contra o próprio Deus, que Deus é santo. Então nós somos pecadores. A igreja ela é diferenciada, e o que diferencia a igreja é de fato o que Cristo fez em cada um de nós que nos salvou. É o que nós chamamos de redenção, de transformação. Então, quando alguém faz parte da igreja, sinaliza nessa pessoa que ela se arrependeu dos seus pecados. Ela se curvou diante de Deus. E ela agora está se prostrando diante do Senhor para adorá-lo.
Ela não ama mais o pecado, ainda que o pecado habite nela ainda, mas não ama mais o pecado. E por causa do pecado que em nós habita, nós pecamos, nós erramos, e aí entra essa questão disciplinar. Portanto, a Bíblia, por sua qualidade, por ser a palavra de Deus, ela na sua essência, ela é disciplinadora. O que acontece é que, eu diria até mais, o que está acontecendo aqui é disciplina, agora nesse momento. Mas essa questão de queda e de pecado, a gente percebe logo após acontecer. O que acontece quando você olha para Adão e Eva? Uma série de atitudes deles ali que demonstra que eles já não estavam mais em sintonia com o Deus Santo. E logo depois vem a morte de Abel, pelo irmão Caim. E logo depois, Deus vai usar em Gênesis capítulo 6, uma expressão, uma palavra, uma frase, ele diz assim, o Senhor viu, a palavra de Deus diz, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha como o homem foi se tornando esse homem que depois ele vem fazer parte, ele vem sendo reconciliado com Deus por meio do próprio Deus. Juízes reflete muito bem esse ciclo pecaminoso do homem, mas ele diz assim lá em 17:6, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Essa é a tendência natural nossa, e muitas vezes nós queremos agir assim na condição de convertidos, de membros da igreja. O processo de adoção de membros precisa ser um processo cada vez mais cuidadoso. Não é dificultar por dificultar, imagina, é olhar para as Escrituras para que de fato a membresia da igreja seja composta ainda por pessoas pecadoras, com certeza, mas regeneradas. Porque senão uma pessoa que não é regenerada, ela vai se rebelar quando ela levar uma chicotada. Entenda o que estou falando, mesmo. Ela vai virar para quem está corrigindo ela e vai querer avançar. Transforma isso dentro de uma questão de lidar com a igreja. Como que é essa reação? Sempre que a gente pensa em disciplina, a expressão disciplina ou ações disciplinares que a gente encontra nas Escrituras, elas sempre estão ligadas à instrução. Sempre. Quando se fala em disciplinar, em cuidar, em corrigir, o propósito final sempre é instruir, sempre é educar, é treinar a pessoa, é ajudar, é cuidar dela. A Bíblia trabalha muito isso, mesmo nas expressões e ações mais pesadas que a gente encontra muito no Antigo Testamento. E mesmo então, quando ela produz dor física e corporal, a intenção é trazer de volta, é corrigir para que algo pior não aconteça. Se você pegar, por exemplo, Provérbios, que não reflete o que nós fazemos na igreja, mas está falando questão de você, na sua família, com seus filhos, ele diz assim, não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá, castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Isso é uma regra? Não. Mas é uma orientação, sim. Toda criança vai precisar de uma vara? Não. Hoje em dia falar da vara, Mas se souber, se você for um pai ou uma mãe cuidadosa e se souber a necessidade dos irmãos, o dodói vai ser bem mais suave do que depois você ver o seu filho batendo em todo mundo, brigando com todo mundo, a sua filha fazendo o que ela bem entende, porque você foi com dó, às vezes, de usar na hora certa. Tá? Aqui não é uma orientação que use a vara, você é pai, você é mãe, olhe para as Escrituras. Mas aqui está falando nesse tom. Tá? Quando a gente fala que não é regra, porque nem todos precisam apanhar com vara. Mas sempre foi assim.
não é tinha, meus irmãos, amparo bíblico para isso, porque lá em Deuteronômio, capítulo 21, eu não vou ler o texto, lá diz sobre o filho contumaz e rebelde. Aquele filho adolescente, jovem, que ele não obedecia ao pai e à mãe de jeito nenhum. A ideia é de um filho que rejeita a correção, ele quer fazer o que ele quer. Ele era levado diante dos juízes, dos sacerdotes. E a punição, eu não estou falando isso aqui como aplicação, tá? Eu estou falando pelo peso. Sempre havia a ideia da disciplina. Levar no sacerdote, no juiz, era para que ele ouvisse os juízes, e os juízes decretassem sobre ele assim, que estava errado, que ele precisa corrigir. Essa criança, nessa permanência da sua irresponsabilidade dos pais, irreverência, ela era apedrejada até a morte. Então, antes disso, os pais estavam fazendo o quê? Corrigindo essa criança, tentando corrigir. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos para Deus, antes de ser um Deus mau, é um Deus que ama e que preserva a santidade. Esse é o sentido quando ele trabalha na Bíblia nessa disciplina. Sempre, meus irmãos, então, no Novo Testamento que nós olhamos e nós observamos, a disciplina visa formar o discípulo para Cristo. Sempre é assim. E essa disciplina de Deus é como a gente apanhar quando você olha para essa escritura e você é confrontado por causa do seu pecado. Então a gente parece que fica apanhando o tempo todo do nosso Deus. David Bledsoe, no livro Igreja Regenerada, ele diz que é comprovado que a maior parte de aplicação de disciplina dentro de uma igreja está em sua natureza formativa. Aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Formar, ou seja, aquela que conduz ao desenvolvimento espiritual dos seus membros. Quando a gente fala, isso aqui é uma expressão técnica, né? A gente pode usar como técnica formativa, é essa disciplina de educar. Por isso que nós trabalhamos muito a necessidade de estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Ninguém está aqui simplesmente para ficar tagarelando, né? A gente não vai fazer isso. É para que você ouvindo, eu estou sendo disciplinado por Deus de uma forma bem proveitosa. Alguém que Deus preparou para me disciplinar nessa manhã, para que eu não caia no erro do pecado, para que eu não seja maltratado por causa do meu pecado. Porque a igreja, Deus, né, e a igreja como representante de Deus, disciplina com amor. O diabo, Satanás, ele não te ama, ele te odeia. Jesus falou isso: vai odiar vocês, porque ele me odiou. Ele precisa tratar para isso. Paulo escreveu aos Colossenses sobre o desenvolvimento espiritual deles, e ele vai tratar dessa questão do crescimento através dessa disciplina da palavra de Deus. E ele diz assim: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. O Paulo está falando aqui dessa condição de que o ensino, a palavra amadurecia a igreja de Colossos, que tinha também muitos problemas, principalmente com relação à plenitude, né, do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, 11 a 15 diz assim, ele vai tratar também dessa necessidade do ensino através de pastores, mestres e assim por diante. Ele diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude
de Cristo. O verso 14 ele diz: o propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Jesus Cristo. Então esse é o propósito da disciplina, quando nós falamos na questão de formar a igreja. Mas você precisa ouvir, você tem que ser o primeiro a compreender que essa é uma providência de Deus. Igreja é providência de Deus. A igreja não é uma negociação que a gente faz conosco, como uma possibilidade. Você é igreja, por isso que igreja não é o edifício. Igreja, então, são pessoas. Dessa forma, a disciplina formativa é a que deve vigorar com prioridade nas reuniões da igreja. Formar o discípulo, permitir que você cresça e você aprenda a lidar com as adversidades na sua vida. Você receba de Deus ensino para você poder responder às afrontas, às divergências e adversidades que você todo dia está lidando. É com seu filho, é com a sua esposa, é com seu esposo, é com seus pais, é com as pessoas do seu trabalho, da sua escola. A disciplina formativa vai te ajudar a olhar para as Escrituras e aprender a viver este mundo em conformidade com o Deus Santo. Então essa é a ideia, meus irmãos, quando nós estamos falando de disciplina na igreja. Igrejas que não olham para essas coisas ou olham com desdém para isso, meus irmãos, nós estamos pecando contra o próprio Deus. Jesus, quando ele chega lá no templo, assim que ele chega em Jerusalém, os evangelhos relatam, João não relata esse ponto, mas os evangelhos relatam, Jesus, a primeira coisa que ele faz é vai lá e expulsa os negociadores, cambistas, aqueles que estavam tirando lucro, fazendo a casa de Deus um lugar de negócio. Ele vai falar: essa é a casa de oração do Senhor para todos os povos. Aliás, vou pregar essa mensagem hoje à noite citando esse texto de Marcos, de Mateus. É para isso, ela é para adorarmos a Deus. Na adoração nós somos edificados. Essa é a maravilha de Deus, que Ele vai edificando o seu povo à medida que seu povo adora e vai crescendo no conhecimento de Deus. A gente deve ensinar, na igreja ela ensina, nós aprendemos, nós adoramos a Deus, nós vamos sendo enquadrados na sua soberana vontade, que Deus tem a vontade dele declarada nas Escrituras Sagradas. Assim a igreja precisa aplicar grande esforço na formação espiritual da sua membresia. Não é o pastor ficar fazendo aqui na frente qualquer coisa, ou que ele acha legal, bonito para a igreja, e bom, oportuno. Não é o que eu acho oportuno. Onde eu estava pregando, eu usei aquele texto de 1 Timóteo 3:1, que aquele que deseja ser pastor, ali episcopado, na ideia de liderança, ele é igual, os termos, eles não se conflitam com pastor e presbítero. Deseja uma excelente obra. Daí eu estava falando assim, então vamos ver o que é excelente obra. Por que Paulo fala assim, excelente obra, se Timóteo já estava cheio de dúvida, cheio de problemas, cheio de falsos mestres, cheio de heresia dentro da igreja? Timóteo estava indo embora. Paulo estava preso para ser morto. O que faz essas pessoas amarem a Deus e permanecerem obedientes a Deus? É a disciplina do Evangelho que alcançou seus corações. Eles não tinham mais dúvidas de quem é Deus e qual é o papel deles como filhos de Deus. A igreja não precisa investir esforço. Todo comportamento humano deve ser regido pela instrução da palavra de Deus. Aí eu pus aqui, a gente pensar convívio familiar, trabalho, namoro, casamento, negócios, compromissos. Não dá para separar coisas que eu coloco como Deus rege, coisas que eu separo incompatíveis.
Você tem que olhar para o namoro. O namoro começou errado. E aí, depois, meus irmãos, é difícil. Mas vai falar para alguns irmãos, para algumas irmãs, estou falando para pessoas crentes de forma geral, de que você está fazendo está errado. Isso passa pelo crivo do aprendizado da palavra de Deus, da fixação da palavra de Deus, do entendimento de que, de fato, amar a Deus acima de todas as coisas é se entregar a isso, a vontade dele. O que é mais importante? Um pequeno tempo de benefício pessoal distante de Deus, ou é a eternidade longe de Deus? O que é pior, o que é melhor? Essas coisas têm que ser olhadas à luz das Escrituras. Paulo estava lendo esses dias, como devocional, o capítulo 7 de 1 Coríntios. Paulo é muito claro, meus irmãos, sobre essas questões de vida conjugal, por exemplo, de preparo, até de namoro. Ele é muito claro. Ele sempre está apontando para Deus. As nossas questões temos que olhar é assim. Ah, mas eu vou sofrer? Eu mereço sofrer? Tem que entender o que é sofrimento. Se você olhar para o inferno, imaginar o inferno, esse de fato é um sofrimento. Eu não quero fazer aqui um momento de peso, mas ele tem que ser reflexivo. Disciplina tem que fazer refletir. Senão, nós vivemos de qualquer maneira. Diante dessa proposta de que a formação como disciplina é o princípio para ser um discípulo de Cristo, a liderança da igreja precisa cuidar muito bem disso. É responsabilidade nossa cuidar da igreja, para que você tenha menos. Eu falei para os pastores também esse dia, lá no sul, terça-feira, eu falei justamente isso. Que está falando de liderança, para eles é uma questão de liderança. Então eu estava dizendo que uma igreja ensinada é uma igreja com menos probabilidade de indisciplina. Vai acontecer, somos pecadores, até no meio dos líderes. Mas se ela é ensinada, a incidência de indisciplina é muito menor. Então tem que investir tempo, tem que gastar tempo nessas questões. Paulo disse para Timóteo que a honra duplicada ao pastor, ela está ligada ao seu labutar, em 2 pontos, de forma muito especial que ele fala, além de presidir bem, que é pregação e ensino. E as outras coisas, eu estava até falando isso para os pastores também, porque eu usei esse texto aqui. E as outras coisas do ministério? Sim, elas existem, elas são necessárias. Mas se elas não forem abaixo da pregação e do ensino, vai ter coisa errada. Se os pastores, nós priorizarmos aqui outras coisas que não sejam o ensino e a pregação, nós vamos inverter. E aí, meus irmãos, vai ser uma bagunça. Porque nós vamos ser muito criativos para mantê-los sempre animados. O contentamento meu e seu precisa estar plenamente em Jesus Cristo. E aí entra o ensino, a disciplina de formação. Dentro dessa questão então, de formação, vamos ficar por aqui, mas a gente tem que pensar no aspecto corretivo da disciplina também. Pelo menos essas 2 expressões técnicas, elas são mais usadas no nosso meio de eclesiologia da igreja, além da formação, tem a correção. A correção ela vai enquadrar na formação, porque ela vai usar a disciplina formativa. Mas quando nós falamos então de correção, a gente pensa sempre, já estamos agindo no ponto da repreensão, motivo de admoestação, e o caso mais alto e pesado seria a exclusão ou desligamento do corpo de Cristo. A corretiva, ela vai tratar de uma ação aonde a formativa não surtiu efeito. Aonde eu ouvi que mentira é pecado, que fazer negócios exclusos é pecado, mas eu não me importo com isso. E eu faço essas coisas. Isso vai entrar no campo da correção. A igreja precisa olhar para isso. É ordem de Deus. Jesus falou em Mateus 15 sobre essa situação. Então nós vamos entrar a partir daí com essa disciplina que visa corrigir e trazer de volta. A pessoa possa voltar ao convívio da igreja normal, mas sempre em arrependimento. Por isso que a disciplina precisa ser, na disciplina corretiva, precisa ser bem percebido pela igreja o aspecto do arrependimento. Como pastor e pastores,
que nós somos, nós já lidamos com pessoas que choraram aqui na frente, em conversa na frente, conversando com a gente, mas que não era arrependimento de fato, porque elas não quiseram mudança. Então, chorar também nem sempre significa arrependimento profundo, mas o desejo é sempre um arrependimento. Quando se chega no arrependimento, o que acontece? A alegria, nela mesma, né? Ela é abençoada, todo o corpo é abençoado. Isso dá e produz crescimento. Tanto a disciplina formativa quanto a disciplina corretiva, ela visa, meus irmãos, a proteção de quem? A proteção da própria pessoa, o cuidado com ela mesma, para que ela se arrependa. Nós lemos Hebreus 12, vai falar que essa disciplina é uma ferramenta divina para a igreja. Disciplinar dentro do amor que Deus... E Deus fala ali como sendo Ele disciplinando mesmo. Então a disciplina não é da igreja. A disciplina é de onde? De Deus. É Deus quem ordena. E quando nós não a fazemos, o que nós estamos fazendo? Negligenciando. Quando, meu irmão, você vê o seu irmão pecado ou em pecado e você não age, você está errado diante de Deus. Não existe proteção, mas ele vai se ofender comigo. Existe alguém que vai tratar com você por causa disso, que é pior. É o próprio Deus. Então, é papel nosso, sim, ajudar o nosso irmão, amando-o, levá-lo ao arrependimento aos pés de Cristo. A ordem que o próprio Senhor Jesus vai deixar em Mateus 18, 15 a 17, é um texto excelente, porque é dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, expressa esse amor, esse santo zelo, esse cuidado da igreja, mesmo quando chega ao extremo, que é o ponto do desligamento, que é cortar no corpo, amputar, para que o corpo ele não sofra mais por causa daquela enfermidade. Essa é a ideia do extremo. Por isso que Jesus fala assim, vai você, não deu, não se arrependeu, leva alguém contigo, tenta levar esse irmão ao arrependimento. Ele não consentiu, leva para a igreja. Ainda é uma oportunidade na igreja de chegar e falar assim, eu compreendo e me arrependo. A igreja naquele momento, ouvindo ele, a sua confissão pública, a igreja, ok, né? Oramos juntos, seguimos em frente. Mas se não, ocorre o desligamento, é óbvio. Então a base para a disciplina é quem? É a palavra de Deus. Não é ideia de pastores. E nós temos que tomar cuidado quando nós não olhamos para a palavra. Quem aplica a disciplina? Disciplina, na verdade, é o próprio Deus, por meio da sua palavra, na instrumentalidade da igreja, através de seus líderes e da igreja, de toda a congregação. Eximir-se de não participar de assembleias, de culto, que envolve decisões dos irmãos, é um pecado nosso contra Deus, se nós o fazemos conscientemente. Faz parte. Toda a igreja tem muito claro isso na sua mente. Nós gostamos muito, às vezes, eu estou falando de maneira geral, tá? Eu conheço a nossa igreja. Às vezes a gente gosta do culto achando, não, mas é muito bom, que maravilha. Mas nós não gostamos de participar daquilo que cabe a nós também. Entre essas coisas, o próprio trabalho disciplinar, né, da igreja. Vamos lá. Como deve ser disciplinado? Então, a sua atitude deve ser sempre humilde, né, e de arrependimento. Lembra que eu falei no começo que muitas vezes a gente lida com pessoas que elas ficam maior do que a gente no aspecto de força. Eu sei, meus irmãos, que eu estou falando como pastor. Muitas vezes as pessoas não olham para a disciplina, às vezes a gente falar alguma coisa, ou alguém até falar alguma coisa, aquela pessoa, mas quem é mais ou menos, eu tenho registrado, uma palavra de alguém que não é membro dessa igreja, mas que eu fui pastor dela. E na disciplina, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, na disciplina ela disse assim, e quem é o Senhor que acha que não tem pecado? Quem é o Senhor que acha que pode ser maior que os outros? Eu falei, gente, eu sou essa pessoa. Eu fiquei assim, pensando, será que eu
deixei transparecer no meu dia a dia. Não tem muita coisa para falar, né? Eu só respondi, eu sou, talvez não querendo superar Paulo, né? Mas eu tenho certeza que sou um dos maiores pecadores. Daí eu escrevi por que eu estava tentando ajudar essa pessoa. Mas é assim. A falta de comunhão com Deus, de entendimento claro, leva-nos a rebelarmos contra uma disciplina. E essa disciplina nem foi o quê? Foi uma disciplina de quê? Olha só, vem cá, olha, toma cuidado com isso. Você já percebeu que você está à beira de um abismo? Finalmente, meus irmãos, eu quero aqui já partir para esse término. Toda a disciplina, tanto formativa quanto corretiva, deve produzir arrependimento do disciplinado ao ponto de amoldar-se à vontade de Deus e permanecer no rol de membros, de membresia. E aí a gente fica mais feliz. E só falando alguns objetivos básicos que a prática da disciplina produz dentro da igreja, eu peguei alguma coisa do Mark Dever e coloquei algumas coisas como experiência própria aqui. Ele põe acho que 4 ou 7. Não que eu sou melhor que o Mark Dever, que eu imagino como pastor de uma igreja, tá? Ajuda seus membros a afastar-se do mal, a disciplina. A igreja é percebida como um grupo que preza a moralidade, preserva a integridade do evangelho e da igreja, ensina a santidade e expõe o pecado, produz temor e tremor diante de Deus, edifica o corpo, restaura amorosamente o pecador, ajuda seus membros no bom e correto convívio social, seu dia a dia. É isso. Então, usando o que eu falei no começo, disciplina nós já estamos fazendo aqui e agora será continuado depois do culto, nas pregações. As crianças estão sendo disciplinadas, mas é preciso que cada membro compreenda isso. E a nossa igreja, meus irmãos, ela tem se preocupado com isso, não propriamente com a disciplina no aspecto corretivo, ela faz parte, obviamente, mas principalmente no aspecto formativo, formar um discípulo de fato, porque isso para nós é mais importante, apresentá-los diante de Deus maduros, crescidos, abençoados, cuidados, protegidos. Essa é a intenção, senão ficaríamos aqui contando histórias. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que isso possa ajudar-nos como igreja, tá bom? Isso é importante para a gente continuar, para a gente prosseguir. Deus abençoe a todos. Alguma pergunta? Grande parte, quando tem assembleia e colocam todo mundo para ser disciplinado, a igreja, sempre, ela segue aquilo que está imposto pelo pastor. Não, só corrigindo, não propriamente imposto, mas proposto. Proposto. A minha pergunta é, pode haver uma divergência? Na Assembleia não há divergência, mas depois que passa a gente vê um ou outro tem aquela divergência, tem aquele impasse, até mesmo familiar. Fala todas essas questões, impor todas essas questões durante a Assembleia, falar se concorda, se não concorda, ter a parte de expressar o sentimento ali, porque às vezes acontece de todo mundo aprovar e depois mas acho que não era para disciplinar e... Não, isso eu não vejo como comum aqui, mas pode ser que aconteça sim, estamos no meio de pessoas, mas esse processo ele acontece. Por que tem que trazer isso? A liderança existe para isso, a liderança precisa se perceber, é a liderança que tem que ver, né? A liderança faz como proposta para a igreja o que ela já trabalhou, de alguma forma ela já trabalhou, por exemplo, ou alguma coisa que está bem visível, que a gente precisa tratar já. E é feito, é votado assim, de que maneira que é? O problema é esse, a proposta, a apoio, discussão, aí é aberto. E aí que vem a parte, talvez seja importante que o João se quer salientar, é que essa discussão é para discutir mesmo, é para tirar dúvidas, é para perguntar de fato, falar o que viu, mas não ficar criando. Eu acho que não deve, porque isso simplesmente é falta. Não é palavras vazias. Precisa ser coisas bem concretas. Sim, eu vi, eu não vi.
até assim, não, eu acho que talvez fosse melhor a gente aguardar mais um pouco. A igreja pode, de repente, propor, é uma proposta? É, botamos para votação. Tem que ter votação, não tem jeito. Então, ele é aberto. O que não pode, aí que pode cheirar a hipocrisia, é o quê? É eu não fazer isso aqui e falar disso lá fora. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é outro pecado que precisa ser tratado corretivamente e disciplinado. Tá? A nossa igreja, se de um lado pode ser que alguém queira falar e não fale, aí não é fechado para não falar. Tá? É aberto até o ponto de que, olha, aberto para discussão. Alguém quer falar alguma coisa? E não é imposto, meus irmãos, porque a gente tem que trazer a proposta. Se você não fala aqui, mas fala lá, isso é hipocrisia, isso é pecado. Não pode. Eu estou falando como um pastor de igreja. Então é para isso que existe a assembleia. Normalmente, aí vem o outro lado, normalmente nós trazemos as coisas, por quê? Alguns casos já foram trabalhados e quase que dissecados. Esse é o trabalho da liderança da igreja, cuidando da igreja. E até no sentido de que foi trabalhado e não houve arrependimento, por isso que está sendo trazido para a igreja, porque as instâncias anteriores foram cuidadas. Mas não houve. É isso que eu ia falar, pastor. A maioria das vezes que desde que eu estou aqui, eu tenho visto assim, há um trabalho exaustivo dos bastidores. Inclusive, não deveria ser só do líder, do pastor, como um todo. Então, eu vejo assim que essa possibilidade da pessoa ou da própria congregação da igreja não discutir, não vi aqui. Sim. Porque assim, tem que separar bem as coisas. É possível que o João falou acontecer? Sim, é possível. É certo? Não. Não é isso que nós ensinamos. A abertura é justamente para a gente ser bem claro. Meus irmãos, a igreja, quando ela é saudável, essa discussão é saudável. Agora, quando ela não está saudável, pode ser que essa discussão aberta não seja saudável. Porque eu vou colocar meus sentimentos para fora e não aquilo que de fato Deus deseja que você faça e haja. Então, obrigado, João, por essa colocação, mas é bom que a gente reflita bem nessas coisas, tá? Sempre observe que quando nós colocamos caso de disciplina, a gente abre para aquele momento de discussão, e é para a hora para você falar. Talvez você saiba de coisa que a gente não sabe, não chegou até nós, a pessoa não falou tal, pode ter uma coisa boa, né? Não, gente, olha, sempre vai trazer um momento de encontro ali, que vai abençoar de certa forma. Pode ser mais prejudicial à igreja concordar em não participar ou não concordar em ficar quieto? A igreja, cada membro da igreja precisa, nós precisamos fechar a questão, por isso que eu colocar diante da igreja. A concordância, muitas vezes, não é nenhuma concordância para que não haja um desligamento, por exemplo. A concordância é para que haja às vezes. Mas cada irmão pode falar. É aberto para isso, meus irmãos. Só não podemos fazer do culto uma discussão desnecessária, só isso. Por isso que eu falo, a igreja, quanto mais madura ela se torna, as suas discussões se tornam também mais maduras biblicamente. Mas deve falar, deve. Você não pode sair, omitir e levar para casa uma dúvida. Poxa, mas eu não concordo com isso. Mas por que você não concorda? Né? Então, a questão não é nem se eu concordo ou não concordo. É se à luz da Bíblia o que está sendo feito está certo. Esse é o tipo de avaliação. O que está sendo feito está à luz da Bíblia? Houve os caminhos bíblicos? Houve. Então, a discussão gira em torno de quê? É essa a questão. Eu vou discutir o quê? Eu quero, meus irmãos, só sobre essa questão de tempo, a igreja, nosso estatuto, ele não fala de tempo, mas ele fala de a importância dos membros estarem presentes nos cultos. Nesse caso de desligamento por não presença, né? A pessoa que está sendo desligada, depois que ela foi desligada, ela com os irmãos por fora da situação, coloca assim, que a igreja foi ruim para com ela, porque a desligou. Entendeu? Porque ela não estava presente na igreja.
Então eu fico pensando assim, será que ela entendeu qual o motivo que ela foi desligada? Não entendeu? E na verdade, meus irmãos, esse é o motivo. Por que ela está ausente? Porque talvez ela não esteja entendendo o que é corpo, o que é igreja. Já começa por aí. Então essas coisas, quem ouve é que tem que ser maduro. Tá? Se você puder ajudá-lo, ajude. Se você não puder ajudá-lo, apenas ouça e deixe. Porque essa é uma atitude de quem? De quem não, de fato, está sabendo como reagir. Vocês percebem quando se fala de disciplina, a gente mexe muito com a gente, mas é isso mesmo, tem que mexer. E a igreja tem que disciplinar. Agora, meus irmãos, a ênfase que eu quero dar não é na correntiva, porque a correntiva tem mais peso, né? Tem aquele negócio que enche, mas a ênfase foi o quê? A formativa. É o culto, é a adoração que vai mexendo e transformando a sua vida. Normalmente, pessoas que se ausentam do corpo, elas estão mais suscetíveis à disciplina, porque elas não ouvem a palavra. Possivelmente, a sua vida devocional é muito rasa, está numa aridez. Então, vocês percebem como é que andam as coisas? Quando você vê pessoas presentes aqui, por mais que ela tenha algumas limitações de estudos até, ela está ouvindo, ela está acompanhando o que a igreja está, qual caminho que a minha igreja está tomando. Eu sei. E eu digo para vocês que há pessoas aqui que vocês nem conhecem, alguns de vocês. Né? Pode nem conhecer, são poucos, mas pode ser que você nem conheça. É uma questão de não estar presente no meio do corpo. Tá? Então, meus irmãos, é caso para orar, mas principalmente olhar para você primeiramente. Olhe para você, fale diante de Deus. Eu sou igreja? Não, né? Eu sou igreja? Ok. Então você tem uma responsabilidade diante de Deus. Então pense na disciplina formativa como base para o crescimento e amadurecimento da igreja. O resto, meus irmãos, vão se resolvendo as compreensões, o entendimento, o apoio à liderança, as boas falas na assembleia e o abandono de discussões que não têm sentido fora do ambiente de assembleia. Né? Isso não, eu nem olho muito para isso, porque considero isso aí não da sede de Deus. Né? É aqui que nós tratamos os assuntos da igreja. Saiu daqui, só a nível de liderança. Se você tem um problema não resolvido, procure sua liderança. A nível de liderança, para tratar de problemas. Né? E não fofoca. Não já conversa fora. Feito isso, meus irmãos, para colher um pouquinho. Deus abençoe a todos. Logo a seguir, teremos um momento tão gostoso na igreja que é a ceia do Senhor. Bom, Deus abençoe.